E a deputada estadual do PL, Ana Campanholo, concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo ND. Ela falou sobre diversos temas, entre eles o futuro do partido nas eleições do ano que vem. Deputada, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Eu vou com uma pergunta bem objetiva, vou começar com uma pergunta bem objetiva. A senhora é a favor ou contra a candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina? A minha preferência é que os catarinenses sejam representados por pessoas que têm história e trabalham em Santa Catarina. O início de toda essa disputa foi justamente porque eu me posicionei dizendo que entendo a maioria dos catarinenses, como você deve ter observado também nas redes sociais, nas entidades, a maioria dos catarinenses que prefere apoiar um candidato catarinense. Evidentemente, também reforcei desde o início que eu tenho lealdade ao partido. Então, aqueles nomes que o Jorginho, nosso governador, colocar na nominata serão os nomes que eu vou apoiar no ano que vem. Como é que está sendo enfrentar essa enxurrada aí de discursos vindos da família Bolsonaro? Hoje também o senador Jorge Seife se posicionou, inclusive ofendeu a senhora no discurso dele. Como é que está sendo enfrentar tudo isso? Olha, é muito absurdo um senador que é um carioca também, né, que foi eleito por Santa Catarina para representar Santa Catarina, usar a tribuna para atacar outra representante catarinense que está lutando por interesses do Estado. Então, o Jorge Seife, na minha opinião, sempre foi um desqualificado, isso eu sempre disse e já disse para ele também. Se o bolsonarismo é representado por um cara como Jorge Seife, nós estamos muito mal representados. Só para começar, quando ele era ministro da Pesca, eu até imprimi o relatório aqui, ó. Ele autorizou um contrato de 20 anos para 64 mil hectares das nossas águas irem para a mão de uma ONG do Jorge Soros, uma ONG vinculada a Jorge Soros, ou seja, para o globalismo internacional. Coisa que eu acho que não combina com o bolsonarista. Também fez um elogio ao Gilmar Mendes. Ele classificou o Gilmar Mendes como um pacificador da República. E agora esse cara quer subir na tribuna para dizer que a deputada Ana Campanholo está traindo o projeto de direita por defender um candidato catarinense, por defender candidaturas catarinenses. Para mim, isso tudo é um absurdo. Sem falar que ele também se referiu de uma maneira muito pejorativa aos professores, né? Disse que antes de eu me tornar deputada eu não era nada. Era só uma professora, ou era uma professora, como se professor não fosse nada. Na verdade, faltou professor na vida do Jorge Seife, claramente pela conduta que ele adotou. Sem contar que, quando o Rio Grande do Sul estava passando por aquela tragédia, todos nós fomos envergonhados porque o nosso senador de direita, conservador, que se diz bolsonarista, estava lá no show da Madonna. E o pior, ainda colocou a culpa na esposa depois. Então, além disso, a gente poderia mencionar também a defesa da taxação das compras internacionais, que ele não só defendeu superficialmente, ele foi para a tribuna, usou o microfone e defendeu esse aumento de impostos. E o meu ponto é que a família deve ser protegida sim, que o Carlos deve ter oportunidade sim de se lançar candidato ao Senado, de preferência pelo estado dele ou por outros estados que são melhor para o projeto Brasil. Por exemplo, Roraima, um estado onde ele faria uma diferença e somaria um quadro a mais no Senado. A candidatura do Carlos Bolsonaro vem de cima para baixo. Ninguém ouviu os vereadores, os líderes de partido, os líderes das executivas, os deputados estaduais e, inclusive, alguns deputados que estão aí se pronunciando de uma maneira diferente do meu ponto de vista, estão indo contra o interesse e contra o que já foi informado pelo partido. A senhora está sendo acusada de ser ingrata ao Bolsonaro, ao projeto do partido. Até quando vai essa dívida de gratidão para que a senhora possa não ter mais essa obrigação e construir o seu projeto próprio, já que a senhora já foi a deputada mais votada aqui do estado, já consolidou a sua base eleitoral aqui em Santa Catarina? Com certeza. Eu refugo essa taxação, essa adjetivação pejorativa de dizer que nós somos desleais, que nós não somos gratos. Isso não foi atribuído só a mim, como foi atribuído a qualquer político ou qualquer liderança catarinense que tente mostrar que essa estratégia é ruim para o estado. Eu rechaço essa classificação, esse adjetivo. Eu sou leal ao presidente Bolsonaro, sou muito grata, em especial ao Eduardo. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande, mas outras pessoas não podem pagar a minha dívida. Essa dívida é minha. O estado de Santa Catarina é que está em xeque agora, não é a Ana Campanholo. Inclusive, em muitos sentidos, há pessoas que dizem que eu estou colocando a minha vida política em risco ou colocando a minha vida política como alvo para defender um ponto de vista, uma convicção. E eu estou defendendo o que a maioria dos catarinenses quer, o que a maioria dos membros do PL quer, deputados, vereadores, pessoas que não têm coragem, prefeitos, vice-prefeitos que não têm a envergadura que eu tenho aqui no estado e, portanto, tem medo de se posicionar. Quem tenta dizer que nós temos a possibilidade de lançar Carlos e Carol juntos,
como candidato, você está mentindo para o povo. E o meu ponto é, quem tem que ser defendido, eu tenho que ser leal ao Bolsonaro, mas também tem que ser leal ao povo catarinense. Existe uma parcela significativa do partido e do povo que prefere um catarinense. Algumas associações já se manifestaram, como a Andaterra dos produtores rurais, como a Fiesc da indústria e do comércio. Então, se nós temos produtores, se nós temos empregadores, se nós temos agricultores representados por entidades reclamando, se nós temos políticos reclamando, por que não conversar? O meu ponto com a família Bolsonaro é só um, por que não dialogam conosco? Por que querem nos impor? O Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo de 40 minutos falando sobre mim e ele cobra ali uma subserviência. Ele diz, você precisa apoiar o Carlos porque é um pedido pessoal, porque é uma questão pessoal, você precisa, é uma dívida sua. E eu até entendo esse sentimento do Bolsonaro, eu não acho que é um sentimento incompreensível, sentir que eu devo tudo a eles. Mas, poxa, eu não posso colocar os interesses de Santa Catarina para uma dívida que ele entende ser minha. Deputada, a senhora acabou de voltar de uma reunião com o governador. O governador deu alguma instrução sobre isso? Bom, a gente ficou uns 40 minutos conversando, boa parte da reunião é bastante sigilosa, né, também em respeito ao governador, mas, novamente, eu falei, governador, só para garantir, eu não tô louca, né? Existe um acordo. E ele falou, sim, existe um acordo e tem, inclusive abriu um parênteses, tem uma entrevista do Valdemar da Costa Neto de setembro deste ano, não faz um mês que aconteceu isso, um pouco mais de um mês, onde ele diz claramente, o Bolsonaro faz questão que o Amin esteja na coligação. Foi o Valdemar da Costa Neto que falou isso. E eu fui e confirmei, governador, isso eu posso continuar dizendo? O senhor me dá licença, me autoriza a dizer que saiu da sua boca e que é isso mesmo? Ele falou, pode dizer e repetir quantas vezes for necessário. O PL não vai ter chapa pura, não vai ter chapa pura. Então, os deputados estaduais do nosso partido 22, que estão aí na internet prometendo ou propondo chapa pura, eles são simplesmente demagogos, são mentirosos, estão mentindo para a população. A possibilidade de chapa pura inexiste. O Jorginho não vai abrir mão da coligação para conseguir a reeleição e também para ter uma governabilidade mais bem-sucedida, cada vez mais bem-sucedida, já que ele está fazendo sim um excelente trabalho aqui em Santa Catarina e ninguém tem dúvida. Para a senhora, o ideal então é Carol Detoni e Amin na chapa. Ao Senado. Quem vai na chapa, para mim, tanto faz. Para mim, o ideal é que se mantenha a organização que a direita já tinha. Carol Detoni é um nome que os prefeitos querem. Dos nossos 300 prefeitos, 150 querem Carol Detoni. Dos nossos 580 vereadores, 530 querem Carol Detoni. Já estava certo que Carol Detoni seria nossa senadora. O governador já a chamou de senadora. Antes desse acordo, do Carlos ser enviado para cá, ela já era tratada como nossa senadora. Então, eu quero Carol Detoni representando o PL nessa coligação. Com quem o governador vai coligar a segunda vaga, se é do Amin ou não, eu não sou amiga do Amin. Quem é amigo do Amin é o Bolsonaro. Não tenho nada a ver com o Amin. Não tenho nenhuma relação com o Amin, não sou amiga do Amin. Inclusive, a última vez que eu telefonei para o Amin, ele não me atendeu. Então, não tenho nada a ver com o Amin. Então, eu não defendo Carol e Amin. Eu defendo Carol e outro catarinense. Seja quem for que o governador escolher. Deputada, a senhora tem preocupação de que a sua base não esteja com a senhora diante disso, que interfira na base que a senhora construiu? Bom, com relação à minha base, não tenho preocupação nenhuma. Tenho certeza que os meus 75 vereadores, os meus secretários, vice-prefeitos, prefeitos são 100% leais. Não tenho medo nenhum. É por isso que as coisas se constroem de baixo para cima. Por isso que eu sou contra o autoritarismo. Existe liderança, mas a liderança respeita os liderados. Então, da minha base, eu tenho certeza de confiança e confiança completa que eles vão trabalhar por mim, vão pedir voto por mim, vão estar comigo. Agora, evidentemente que a opinião do Eduardo, do Carlos, nas redes sociais, em rede nacional, num ataque coordenado, falando mal de mim por não ter apoiado a candidatura do Carlos, evidentemente pode atingir um ou outro eleitor desavisado, que não está acompanhando o meu trabalho de perto, que não segue minhas redes sociais, pode evidentemente cair nessa narrativa. E o povo é soberano. Meu mandato vai até ano que vem e depois vou concorrer à reeleição com o trabalho que eu já tenho feito, com os vereadores que eu tenho, com o que eu já apresentei de trabalho sério. Se o povo achar que eu mereço esse cargo, eu vou continuar aqui. E estou muito confiante com relação a isso, o governador me quer no partido, inclusive sou uma forte puxadora de voto. E se o povo disser a Ana é ruim e vá para casa, eu tenho que fazer o que o povo decidir.